Eu estou incluindo na Constituição a água como um direito. E aí ela teria que ser garantida pelo Estado. É um direito humano o acesso à água. Mas como é que esse direito vai ser garantido se tudo for privatizado, se todo mundo que precisar de água tiver que pagar? De cada 100 litros de água, quase 40% é desperdiçado. Essa história de ter escassez de água aqui em Brasília, o racionamento de água, não é culpa da natureza, não. Isso é culpa da atividade e da ação humana. Senador, Brasília vai sediar o 8º Fórum Mundial da Água e a cidade está passando por um racionamento. Isso é, no mínimo, curioso, né, senador? É curioso e preocupante, porque, no fundo, nós vivemos num planeta água, né? Mas a água, nem toda a população do planeta tem acesso a ela. Nós temos perto de, alguns falam em 1 bilhão e 800 milhões de pessoas que não têm acesso à água com qualidade. E aí nós estamos aqui em Brasília, no local que vai sediar o 8º Fórum Mundial da Água, e Brasília é aqui a região do centro-oeste brasileiro. Aqui as nascentes estão por aqui. Você tem muita água num período e tem água nenhuma em outro. E termina que tivemos que entrar num racionamento. São Paulo viveu um racionamento gravíssimo e tem risco de novos racionamentos, a maior cidade da América do Sul, recentemente. Isso mostra que a água não é abundante, que tem muito desperdício e que também ela nós não conseguimos fazer com que boa parte da população, ou todos, tenham acesso à água. E isso é muito grave, porque não tem vida sem água. Apesar de o Brasil ter a maior reserva do mundo, né? 12% da água do planeta. O Brasil tem uma coisa também curiosa, você tem razão. Porque nós temos 12% da água doce do planeta, temos uma costa fantástica, aí quando futuramente tiver dominado a ideia de salinizar, como tem Israel, que eu pude visitar uma planta, mas isso ainda é muito caro, é muito difícil, só para quem vive no deserto. Mas nós temos 12% da água doce do planeta, temos as duas, nós achávamos que tínhamos a maior reserva subterrânea de água, que é o aquífero Guarani, que não é só brasileiro, ele envolve Paraguai, Uruguai, Argentina, que já é uma monstruosidade de água subterrânea. Mas descobrimos, isso também recentemente, o aquífero Alter do Chão. Esse aquífero é o maior do mundo, bem maior do que o Guarani. E como é que fica isso, né? O mundo tem risco, inclusive, de ter guerras no futuro, se nós não trabalharmos bem o compartilhamento das águas, nós temos risco de guerra por conta da luta pela água, que é a luta pela vida. Por que o Brasil brigou, né, lutou para sediar esse fórum? O senhor participou lá desde o começo na candidatura. Hoje nós temos autoridades importantes no Conselho Mundial de Águas, porque o Brasil tem 12% da água doce do planeta, é um país que tem 20% da biodiversidade e tem um acúmulo. Nós temos uma boa legislação também, apesar de termos muitos problemas. Não dá para a gente falar assim, no mundo que tem mais de 1,5 bilhão de pessoas sem acesso à água de qualidade, mas no Brasil tem pelo menos, os dados mostram, 35 milhões de pessoas que ainda não têm acesso à água de qualidade, dos 208 milhões de habitantes. Eu tive o privilégio, como senador, logo que cheguei aqui, junto com o atual governador do Distrito Federal, com hoje chanceler Aloysio Nunes, de participar do penúltimo Fórum Mundial da Água, o 6º, em Marseille, lá na França. E lá nós estávamos já lutando para ver se o Brasil podia sediar um fórum. É feito com bastante antecedência. E o último, que foi há 3 anos atrás, na Coreia do Sul, eu também estava lá. E lá ficou acertado que o próximo, o 8º, seria aqui. E aí o ex-governador Agnello foi muito importante, o atual governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, e eu e o senador Aloysio tivemos nesses todos. Agora ele está aí, de certa forma, ajudando pelo governo brasileiro, e eu estou aqui presidindo a subcomissão, dentro da Comissão de Relações Exteriores do Senado, para organizar a parte parlamentar, o evento parlamentar dentro do 8º Fórum Mundial da Água. Vai ter um evento paralelo também ao fórum que vai discutir privatização do uso da água. Hoje o sistema já é misto, né? Tem empresas públicas e empresas privadas. O que o senhor acha de passar tudo para a mão da iniciativa privada? Pois é, veja, esse é um risco, porque como sem água não há vida, a água virou um negócio, né? E quem é que produz essa água mesmo? É a natureza que produz. E alguns estão ganhando muitos bilhões engarrafando
identificando essas águas e pondo à venda. Mas será que é assim mesmo? Todo mundo tem que ter dinheiro no bolso para poder ter acesso à água? Isso nós temos que discutir no fórum. O fórum, o lema dele é compartilhando água. E nós colocamos o subtítulo, o papel do parlamento no acesso à água, né? Porque isso nós temos que garantir. Eu mesmo sou autor de uma proposta de emenda à Constituição, que agora está parada por conta da intervenção no Rio, a proposta de emenda à Constituição número 4 de 2018, onde eu estou incluindo na Constituição, no artigo 5º, a água como um direito, né? Isso é fundamental. E aí ela teria que ser garantida pelo Estado. Porque, veja bem, se é um direito, as Nações Unidas colocou isso em 2010. Ela colocou na sua resolução que é um direito humano o acesso à água. Mas como é que esse direito vai ser garantido se tudo for privatizado, se todo mundo que precisar de água tiver que pagar por ela? Por isso que a importância também, eu falo aqui tranquilamente, do Fórum Paralelo. Eu participei do Fórum Paralelo em Marseille e lá também na Coreia do Sul. E eu mesmo, como presidente dessa subcomissão que coordena o trabalho parlamentar, eu além de contactar com os deputados federais e deputadas, senadores, nós mandamos mais de 1000 convites para parlamentares do mundo inteiro, esperamos receber pelo menos uns 50 de 40 países diferentes. Nós temos que ouvir a sociedade e o Fórum Parlamentar também dá essa possibilidade. Agora, será que essa possibilidade de privatização não vai atrair mais pessoas para o fórum, principalmente estrangeiros, aí vendo uma possibilidade de negócio, autoridades, empresas estrangeiras? Olha, é muito difícil você partir para uma situação dessa de privatizar a água, porque é como privatizar a vida. Eu acho complexo. Nós temos no mundo 270 rios importantes que são compartilhados. Porque, veja, um rio nasce, você pode pegar o Rio Douro em Portugal, Espanha, você pode pegar rios importantes, eles nascem num país e passa por outros e a foz é em outro. Aqui mesmo a gente pode pegar o Rio Paraná, que gera Itaipu, ele é um rio trinacional. Então, a discussão é como é que a gente tem uma colaboração no acesso à água. Por isso que o Fórum tem esse interesse. Agora, eu ponho mais. E as águas subterrâneas? São só brasileiras? Tem que ter uma soberania do país. Mas se nós lembrarmos, alguns anos atrás, Barcelona, uma cidade importante da Espanha, da Europa, ela importou navios, tanques de água, porque não tinha água mais para abastecer a cidade. Então, veja que isso é um problema que todos nós temos que discutir. Não é à toa que dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o 6º trata da questão da água. Então, eu penso que nisso tem que ter um bom senso, tem que ter as teses das Nações Unidas, a autonomia dos países, sim, não é? O direito dos países não pode ser atropelado, mas nós não podemos deixar o mundo caminhar para uma situação de privatização de água, que leve ao ponto de, daqui a pouco, nós estamos fazendo conflito entre países para garantir o acesso à água de seus habitantes. E também é muito triste a gente ver ainda, especialmente na África, em algumas regiões do planeta, países que têm muita dificuldade de oferecer água com alguma qualidade para seus habitantes. O uso da água, então, é uma questão internacional, não é só uma questão do próprio país resolver a sua escassez. Sem dúvida. Agora mesmo no evento, nós estamos fazendo um evento parlamentar no dia 20, que acontecerá dentro do fórum, nós estamos trabalhando junto com o ministro Herman Benjamin, que está organizando o evento jurídico, dentro do fórum também, com a doutora Raquel Dodge, que é do Ministério Público Federal, para que se faça uma sessão conjunta entre parlamento, o judiciário, Ministério Público, pensando conjuntamente como é que nós vamos fazer para que se garanta o acesso à água, para que se tenha justiça no acesso à água, porque não é possível a gente ter quase 20% da população brasileira, que é mais ou menos isso, que não tem acesso à água de qualidade. E quando você não tem acesso à água de qualidade, você tem as doenças. E que resultados o Fórum pode dar? São recomendações? Nós vamos tirar uma carta do evento parlamentar, uma carta onde nós nos posicionamos, orientando os parlamentos do mundo inteiro a legislar no sentido de pensar no cidadão, de pensar em ter água como um direito, como algo que é fundamental que todos tenham acesso.
Mas, certamente, resoluções nós precisamos tomar, porque eu sou presidente também na Comissão Mista de Mudança Climática. A água tem tudo a ver com a mudança que nós estamos experimentando no planeta, porque a água está mudando de endereço. Nós temos os rios aéreos, em lugares chovem demais, outros lugares para de chover. Isso já como efeitos da mudança climática, que é resultante da atividade humana. Exatamente a atividade humana insustentável, o modo de produção e consumo nosso, que levou a uma alteração na temperatura do planeta, que o Acordo de Paris trabalha no sentido que não passe de 2 graus. Mas, se nós seguirmos nessa marcha, vai passar de 2 graus, algumas cidades vão desaparecer, outras vão ficar submersas por excesso de água, outras vão desaparecer por falta de água. Então, as coisas estão ligadas. Então, o maior acordo feito até hoje pela humanidade foi o Acordo do Clima. E acho que o tema da água tem tudo a ver com o cumprimento do Acordo do Clima. É o caso de estabelecer um acordo para a água, assim como tem para o clima, com metas bem definidas, com prazos para cumprimento, porque está no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6, como o senhor colocou, mas não tem prazo, meta, como tem o Acordo das Mudanças Climáticas. Eu acho que isso você tem toda a razão. Eu acho que esse tem que ser um propósito nosso, mas é muito complexo. Você fala de um rio, eu volto a repetir, um rio nasce aqui, desemboca, passa... Aí um país dá um bom tratamento para um rio, o outro não trata bem. Vamos pegar o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, se bobear, ele está morrendo. Não é a transposição do São Francisco que está matando, porque é pequena, mas está se matando os milhões de nascentes do Rio São Francisco. Então nós temos que recuperar as nascentes do Rio São Francisco, dar um melhor tratamento nas matas ciliares, nas florestas de proteção dele, para poder seguir tendo água. Senão nós vamos fazer uma transposição que depois vai faltar água. Então, e aí o dinheiro gasto com a obra vai ser perdido. E a disciplina tem que estar estabelecida em regras, em leis, mas não é uma coisa simples. Por isso que o propósito do fórum, do 8º Fórum aqui em Brasília, é compartilhando água. Mas daqui a pouco alguém levanta e diz, bem, mas peraí, minha soberania nacional. O Brasil mesmo vai querer discutir isso quando falar da reservação de água subterrânea. Eu mesmo estou fazendo como um propósito de vida meu, cuidar das nascentes do Rio Acre. É um rio que nasce dentro do estado e desemboca no Rio Purus, e 8 municípios dependem da água potável para nós consumirmos, inclusive a capital Rio Branco, onde eu nasci e onde eu tenho residência, depende da água do Rio Acre. Recentemente eu fiz uma viagem de Chapuri até Rio Branco de barco para ver a situação do rio. Ele está com vida ainda, mas houve muito desmatamento na margem dele, e eu estou aproveitando agora os dados do novo Código Florestal, que a gente digitalizou tudo, identificando os milhares de nascentes e começar um programa junto com os fazendeiros, junto com os produtores, junto com a sociedade civil, de recuperação das nascentes do Rio Acre. Eu acho que todo município, todo lugar, todo país tem que olhar com muita responsabilidade, estabelecendo metas, um plano bem definido de perpetuar o acesso à água. A agricultura é a atividade que mais consome água no mundo. Como fazer para produzir sem reduzir a produtividade, já que é uma atividade tão importante para o ser humano? Você de novo tem razão. O Brasil é um celeiro de produção agrícola. Aliás, a única coisa que está funcionando é a produção da agropecuária brasileira, que vem da agricultura familiar, é bom que se diga, e também dos médios e grandes proprietários. Mas não é só isso. A agricultura é responsável, eu acho que é o terceiro responsável pelas emissões de gases que fazem a alteração do planeta. E quem é que vai mais sofrer com a alteração do clima? A agricultura, a produção de alimentos. E não tem como ter produção de alimentos sem água. Então veja como está o desequilíbrio, a ação humana desequilibrada, esse modelo nosso de consumismo desenfreado que a gente tem, que leva ao consumo de toda a matéria-prima do planeta, está vindo como uma consequência, como um bumerangue. A gente atirou, mas ele está vindo na cabeça da gente. Então, o equilíbrio do acesso à água, em primeiro lugar, como um direito. Depois, o bom manejo da água, porque o desperdício é muito grande. Para que você tenha uma ideia, de cada 100 litros de água que se faz o tratamento para chegar na casa da gente, quase 40%, 37%, 38% é desperdiçado. Quer dizer, num país que ainda tem 40 milhões de pessoas sem água,
água de qualidade, adoecendo por conta de não ter água de qualidade. Então, são situações que tem que se vincular. Agora, você falou muito corretamente. A agricultura é quem mais precisa de um bom manejo da água e também nos ajudar a não permitir que haja uma mudança no clima acima de 2 graus, porque também ela vai ficar cara demais e aí inviabilizado a produção de alimentos e faltando água, olha o caos. Falou do desperdício de água. Tem gente que não tem condições de pagar, mas a população não economiza só quando dói no bolso, senador? Eu acho que aí as políticas públicas, a legislação precisa ser melhorada bastante. Eu acredito nessa tese. Se nós não tivermos uma responsabilidade maior com a água, eu não sei para onde vamos. Veja só, qual é mais barato e mais caro, a conta de luz ou a conta de água? A gente vive sem luz? Vive sem água? Sem energia a gente passa, gente. Mas sem água não. E o barato é a água. Aí aquilo que é barato, não tem valor, é desperdiçado. Não estou querendo aqui ficar uma coisa absurda o preço. Eu só estou dizendo que essa conta tem que ser melhor trabalhada na sociedade. Em Brasília, por exemplo, poderia haver uma bandeira vermelha para a água, aí, já que a gente está num período de racionamento. É aí que eu estou dizendo. Pegando esse modelo do mundo inteiro, não importa se você tem poço ou não, mas nós teríamos que compartilhar também esse custo para que a gente possa ter água de qualidade e ter uma penalização daqueles que desperdiçam, sob pena da gente trabalhar a água como uma coisa supérflua ou como uma coisa que está abundante, que não falta. Isso é muito perigoso, né? Então é uma certa insensatez. Mas eu acho que nessa crise que a gente vive hoje no mundo, que mistura mudança climática com crise de alimentos para muita gente, esse número que eu falei, de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, é uma previsão de que pode acontecer isso em 2025, se não tomarmos providência. Então, nós temos que tomar providência agora, para garantir o nosso acesso à água, uma água de qualidade, e que a gente não tenha aí um risco à vida por conta disso que a gente tem hoje. Essa história de ter escassez de água aqui em Brasília, o racionamento de água, não é culpa da natureza, não. Isso é culpa da atividade da ação humana. Em segundo lugar, depois da agricultura, vem a indústria, e aí está incluído a mineração. Mineração está usando água para transportar minério nos minerodutos. Vamos pegar um exemplo bem concreto no que você está levantando agora. Vamos pegar lá o Vale do Doce, em Minas Gerais. O que é que as mineradoras fizeram? As grandes mineradoras fazem aqueles reservatórios, nem mesmo a manutenção dos reservatórios fizeram, que acumula lá aqueles dejetos, aquela sobra do que eles fazem o uso da água para limpeza de minérios, para mineração, e depois tem que pôr em grandes reservatórios. Como não cuidar da manutenção, estoura o reservatório de Mariana, polui completamente, mata o Rio Doce, que é um rio importantíssimo. Eu estive lá visitando com o Sebastião Salgado, que tem um projeto muito bonito na área ambiental, no Instituto Terra. Deu uma tristeza. Destruíram toda a Mata Atlântica e aí matando os rios. Tem Barcarena agora no Pará também. Também, e olha só no Rio Doce são 350 mil nascentes. E tem tecnologia de recuperação das nascentes. Aliás, é inspirado nisso que eu estou trabalhando a ideia de recuperar as nascentes do Rio Acre. Acho que nós temos que ter um programa casado com o novo Código Florestal, mudar as regras nas mineradoras, elas podem nos ajudar a fazer a recuperação das nascentes. E a gente ter algo que não vai contra o uso até de recursos naturais, mas usar com racionalidade. Esse bom senso parece que não caiu ainda, porque eu acho que o efeito da mudança climática ainda não está visível para muita gente. Mas não é à toa que nós estamos contando os desastres naturais no Brasil. O Brasil que não tinha furacão, que não tinha situações extremas de clima, está tendo ou não está tendo? Eles estão se multiplicando, os eventos de climas assim no Brasil extremos, né? Lá no Acre nós estamos tendo desde incêndios florestais que não tínhamos, a seca, cheias demais em tempo curto. Isso está acontecendo no Sul, está acontecendo no Nordeste, está acontecendo em toda parte. São os efeitos. E ou nós tomamos consciência, e as políticas públicas também, porque nós temos 5.500 municípios. Quais desses municípios estão preocupados com o desperdício de água?
Quais deles estão preocupados em ter políticas sustentáveis? Ou com tratamento de esgoto, por exemplo? Tratamento de esgoto não tratamos. Por que isso não é já uma prática corriqueira? Assim, não é uma coisa óbvia, senador? Nós estamos adiando a lei que impõe tratamento de lixo, de resíduos sólidos, estamos adiando a entrada em vigor da lei. Tratamento de esgoto, ainda nem impusemos o prazo, o limite para isso. E tiraram agora, no atual período, o governo tirou todos os investimentos nessa área para substituir lixões por estações de tratamento de resíduo sólido e também para nós aumentarmos o número de unidades ou de estações de tratamento de esgoto. Brasília, aqui é a capital. Agora que o governador Rodrigo Hollenberg está conseguindo fazer com que a capital fique livre de um lixão, o maior da América Latina, que funcionava aqui a poucas dezenas de quilômetros do lugar que nós estamos gravando essa entrevista, que é o Congresso Nacional. O BNDES é que tinha anunciado que emprestaria dinheiro para obras de saneamento, né, para projetos de saneamento. Mas o atual governo agora retirou do BNDES 100 bilhões no ano de 2016, retirou mais 50 bilhões no ano de 2017, e esses recursos que estavam indo para os municípios, estavam indo para os 27 estados, incluindo aqui o Distrito Federal, para financiar programas de obras públicas, que agora estão proibidas porque tem uma lei, uma proposta de emenda à Constituição aprovada, que estabeleceu o teto de gasto. Então, eu não sei se esse é um caminho sensato. Se você não trata água, não trata esgoto, pode preparar dinheiro para gastar com doença. E como nós temos o SUS, que absorve o tratamento de todo mundo, nós vamos ter que ter mais dinheiro ainda para uma área que não vai resolver, que é o tratamento das doenças. Nós podíamos trabalhar a prevenção das doenças ou evitar que a população brasileira adoecesse. E o reuso de água, senador, que você implanta nas próprias casas, nos próprios condomínios, já tem prédio fazendo isso. É o caso de se estimular esse tipo de iniciativa? Eu acho que isso também tem que vincular até imposição de legislação, entendeu? Tem projetos de lei aqui para isso? Claro, porque não é possível que um prédio novo seja construído que não esteja previsto isso. O que nós chamamos de prédios inteligentes, que tem tudo a ver com outro padrão de produção e consumo, de arquitetura, de engenharia. A Europa está fazendo isso com energia. Os prédios e as casas estão pagando sua conta de luz e a sobra ainda, eles põem nos telhados que não tinham nada. Aliás, para mim, essa será a grande fonte de energia no futuro, os telhados das casas. E você tem que fazer isso também com a água, onde você faz o reuso da água, evita o desperdício, e na hora que estiver fazendo isso, eu duvido que o desperdício siga tão alto como é hoje. Porque você diz, bem, se eu estou investindo para tratar essa água, eu quero toda a água chegando aqui para tratar, para poder fazer o reuso dela. Tecnologia nós temos, o design desse novo modelo de sociedade nós temos, mas eu acho que a legislação ainda é muito atrasada e também a consciência da população é muito atrasada ainda. Por que esses projetos de lei não avançam aqui no Congresso? Eu acho que não avança por falta de prioridade. Eu espero que esse fórum, o 8º Fórum Mundial da Água, acontecendo aqui em Brasília, com quase 40 mil pessoas que devem envolver, com a resolução que a gente possa ter, impor isso, dizendo, olha, priorizem, tome uma decisão política de priorizar, aprovar, apreciar, debater legislações que possam nos empurrar para esse bom caminho, que é da sustentabilidade à vida. Sustentabilidade à vida que tem que vir com acesso ao alimento, com a tolerância, sem violência e, ao mesmo tempo, com acesso à água. Eu acho que isso é fundamental. É a primeira vez que nós estamos tendo o Fórum Mundial da Água no Hemisfério Sul, quer dizer, nessa parte sul do planeta. Nunca tinha acontecido. E também agora estamos trabalhando para que ele vá para a África. Sabe? Então é muito importante que tenhamos aqui participação dos países da América Latina, que é onde nós temos sérios problemas, da África, ainda de falta de acesso à água. A Europa já resolveu muito desses problemas que nós estamos tratando aqui. Mas não adianta a Europa resolver. Nós queremos que toda a população do planeta possa ter acesso à água como um direito humano e também possa tratar, fazer um reuso da água para que a gente possa ter um melhor uso na agricultura. A agricultura hoje está fazendo grandes emissões e consumindo muita água. A indústria também,
faz grandes emissões e fazendo mau uso da água. E nós, legisladores, podemos ajudar priorizando matérias, leis que construam um ambiente melhor para os brasileiros e para os habitantes desse planeta. Senador, eu agradeço pela presença no programa Salão Nobre e até a próxima. Eu que agradeço, um privilégio para mim estar aqui e poder falar com um certo tempo sobre um tema tão importante. Espero que todos participem do 8º Fórum Mundial da Água, que é aqui em Brasília.